Uau! O TAS chegou. Você está utilizando a inteligência artificial da maneira errada. E eu vou te mostrar. A maioria das pessoas está utilizando a inteligência artificial da maneira mais lógica possível. Que é qual? Utilizando ela para o seu benefício próprio, pensando em coisas boas. Deixa eu te explicar isso melhor. A maioria das pessoas tem um viés positivo, otimista. Por exemplo, na abertura de uma empresa. Ninguém, em sã consciência, monta uma empresa já pensando em fazer ela quebrar, né? A maioria das pessoas monta uma empresa pensando em ter sucesso, pensando em fazer ela crescer. Então, a maioria das pessoas se esquece que essa mesma empresa que tu quer tanto fazer crescer, é importante tu pensar na defesa dela. Em pensar como que tu faz ela não quebrar. Ou melhor, se eu quisesse quebrar minha empresa, como que eu posso quebrar mais rápido ela? Esse é um pensamento que a gente tem que exercitar para nos mostrar os nossos pontos fracos. E a maioria das pessoas não pensa dessa forma. Então eu quero te mostrar essa forma de pensamento que vai estar te potencializando teus prompts e tuas consultas de uma maneira que você nem imagina. Uau! Meu nome é Tasbolina. Se tu gosta de produtividade e de conteúdos que são totalmente autorais, você vai ver aqui nesse canal coisas que você nunca ouviu na vida, porque sou eu que estou inventando e trazendo aqui para ti. Então, se tu quer beber de coisa nova, de conteúdos inéditos, te inscreve no canal e vamos em diante. Deixa eu te mostrar como que tu pode utilizar esses prompts pensando da forma contrária. Para fazer isso, eu preciso antes te contar uma história. Mas não te preocupa que minhas histórias não são para dormir. As minhas histórias são para te acordar. Então, olha só. O que uma pessoa chamada Abraham Wald fez na Segunda Guerra Mundial? Ele tinha um dever. Ele tinha uma missão. E a sua missão era proteger, reforçar a segurança dos aviões. Estava tendo muitos aviões que estavam sendo abatidos na guerra e ele tinha a missão de reforçar a segurança desses aviões para ter menos aviões abatidos e, por consequência, melhorar a força aérea dos aliados. A maioria dos engenheiros dessa parte aeronáutica fazia o seguinte e pensavam da seguinte forma: assim que os aviões retornarem à base, vamos ver onde eles foram mais abatidos, onde tem os furos nos aviões, e vamos reforçar essas partes para que os aviões fiquem mais seguros. Só que Abraham Wald teve a brilhante ideia: não, a gente está pensando errado, a gente tem que pensar o contrário disso. Se o avião chegou até a base, querendo ou não, quer dizer que ele sobreviveu. A gente não tem que estar preocupado com os aviões que sobreviveram, a gente tem que pensar estar preocupado com os aviões que nem chegaram até aqui. Porque esses sim são preocupantes. Ou seja, em vez de a gente analisar os locais que foram furados, que a gente já sabe que, querendo ou não, já é uma evidência que o avião voa, mesmo com esses furos, a gente tem que analisar os locais onde o avião não foi furado, não levou tiros, porque provavelmente esses são os locais críticos, como no motor, na cabine, porque os outros aviões que caíram foram atingidos nessa parte. Então tu vê só como que é uma simples diferença, é uma forma de pensar diferente que pode melhorar os teus prompts. Outra ideia interessante nesse conceito, nesse contexto de aeronáutica, é o pessoal pensar assim, ó: em vez de pensar em melhorar o meu avião, deixa eu pensar o contrário. Qual é a melhor maneira de eu destruir um avião? Seria atacando o motor. É uma maneira. Uma outra maneira seria roubando o combustível, furar o tanque de gasolina para o avião cair. Outra forma. Então, tu identificando rapidamente as melhores formas de destruir um avião, tu consegue, por consequência, pensando ao contrário,
as melhores formas de proteger ele. E é essa lógica que você pode utilizar no teu projeto, no teu dia a dia, para abrir a caixa e começar a pensar fora da caixa. Porque se tu ficar procurando só prompts do tipo melhore minha empresa, não sei o que, isso daí ela vai te dar umas sugestões para te melhorar. Mas se tu começar a pensar como que eu posso destruir a minha empresa, tu começa a pensar em cenários para te proteger. Como eu disse, ninguém quer pensar em destruir a empresa. Todo mundo tem um viés otimista. Mas se tu pensar no pior cenário, pelo menos já começa a pensar em planos para tua empresa. E se acontecer uma outra pandemia, se acontecer não sei o quê, ninguém quer isso, né? Mas se acontecer, pelo menos já tem um plano para estar mais preparado. Então, pensando nisso, a gente começa a realizar algo que eu estou chamando de engenharia de antecipação. Quem antecipa não se complica. Então, vamos fazer um prompt aqui, exercitando um cenário real, tá? Eu fiz aqui um esboço de prompt, e tu pode utilizar aqui, é um prompt bem base. Quanto mais detalhado tu for, melhor, tá? Mas o que é esse prompt que eu coloquei? Atue como engenheiro de derrota. Que a pessoa só pensa na vitória, né? Mas antes de pensar na vitória, tu tem que pensar em não morrer. A pessoa tá preocupada em ganhar e tô esquecendo de se proteger, né? Vai com tudo, sem armadura, sem nada, e leva o tiro ali de cara. Mas então, qual que é o prompt mestre? Atue como engenheiro de derrotas. Lista aí para mim uns 15 cenários concretos pelos quais minha carreira, minha empresa, minha vida pessoal vai falir daqui os próximos 6 meses. Seja brutal e proponha 3 estratégias de mitigação para cada um. Vamos testar isso na prática. Para economizar o teu tempo, eu já fiz essa consulta. E eu coloquei ali, no lugar de carreira, empresa, eu coloquei como uma barbearia. No cenário como se fosse uma barbearia. E olha só, algumas coisas que ele traz bem interessantes para te pensar. Claro que daí tu utiliza esse prompt para o teu negócio específico, e quanto mais informações, melhores. Mas eu só usei como exemplo aqui, dessa lógica do contrário, né? Então lista para mim na barbearia como que eu faço para ela para falir. O que pode acontecer? Perda de clientes-chave. É uma coisa que pode acontecer ou não pode. Várias empresas falem por causa que elas têm um cliente só, principal, que é responsável por 60%, 70% da receita da empresa, e o cara sai fora. Daí tem um corte brusco ali na receita e a empresa fale. É algo que pode acontecer. Como que a gente pode fazer para evitar esse passo? Mas tá tudo certo. Tá tudo certo hoje, mas se um dia o cara sai, o teu principal cliente tu perde, é perigosíssimo, né? Então, tu pode fazer um programa de fidelidade agressivo, uma parceira estratégica, conseguir outros clientes tão fortes como esse, mas tu tem que pensar nesse pior cenário para te estar protegido. Porque às vezes tu tá pensando em ganhar mais outro cliente como esse grande, mas não tá cuidando bem desse e acaba perdendo. E daí é tarde demais, né? Outra coisa que pode ocorrer, aqui eu botei um exemplo de barbearia, mas pode ser qualquer coisa, tá? Concorrência predatória. Daqui a pouco tu tá com um ponto errado, tem mais gente baixando o preço, é uma coisa a se pensar. Crise na reputação. Tu tá preocupado em ganhar mais cliente, mas esquece de olhar o teu Reclama Aqui, teu Google, teu Instagram, tuas estrelinhas estão lá embaixo, e se a tua nota cai de repente, as pessoas que estão indo pela parte digital já param de ir, já começa a piorar todo o negócio e tu esquece dessa parte digital. Tem muitas empresas que pensam só no físico, daí vai entrar lá no Google, na pesquisa, e a empresa está mal avaliada. É uma coisa a se pensar. Outra coisa, aumento repetido de custos. Se o cara chega, vai aumentar o teu aluguel tanto, daí a pessoa já não tem um capital de giro pronto, acaba falindo também. São coisas que a gente nunca quer pensar, né? Mas ele não vai aumentar, mas se aumentar, daí tu não deixou nenhum valor de capital pronto para um cenário ruim. Porque a gente não gosta de pensar em cenário ruim, mas acontece, né? Acontece. Daí, quanto mais preparado para esses cenários, é que nem eu estava vendo uma pessoa para uma corrida, né? Ela pensou no pior cenário. Qual que é o pior cenário que podia acontecer?
é ela pegar e perder a água para outra maratona lá. Ela botou uma água a mais. Ela pegando uma água, uma hora ela errou. Mas ela já pensou no pior cenário, ela tinha uma água reserva e utilizou e deu tudo certo. Mas por quê? Porque ela pensou no pior cenário, no meio da prova da maratona, aconteceu, da outra maratona, aconteceu esse cenário, mas ela já estava preparada, então não teve nenhum impacto, porque ela estava com uma água extra. São coisas para a gente fazer no nosso projeto também, no nosso negócio, na nossa vida pessoal. Outra coisa, falta de capital de giro, praticamente o que a gente acabou de falar. Problemas legais, roubo ou furto. Às vezes a gente vai investindo só em tecnologia, mas esquece da segurança, né? Aí se chega alguém lá e acontece o pior, né? Barbeiros pedem demissão. Daqui a pouco tu perde 40% aí dos teus melhores funcionários, não tem ninguém. Então, é outro cenário ruim que pode acontecer. Mudança, problema com o fornecedor, falha na gestão financeira, descontrole do gasto, confunde teu gasto pessoal com o do negócio, problema de localização, quebra um problema de localização que talvez vocês não acreditem, mas ocorre muito, é problema na própria rua. Tem um buraco, cria um buraco, uma cratera no meio da rua. Um pouco antes de chegar, as pessoas, tu perde o acesso a carro para lá, e a prefeitura leva 6, 8 meses para consertar esse buraco. E tu perde o tráfego. E aí teu negócio, por exemplo, um negócio mais de compras por impulso, não tanto por necessidade. Então tu te dá muito mal por uma coisa que tu nem imaginava. Uma cratera que abriu umas 3 quadras antes, 2 quadras, diminui o fluxo naquela rua, faz um contorno para ir para os outros locais. E a tua loja começa a perder acesso. É uma coisa que pode acontecer, um pior cenário. Problemas de saúde pública e outras coisas que a gente está falando. Então, esses tipos de coisa podem acontecer. Todo mundo está sujeito. É bom a gente pensar a um divórcio, a uma doença, uma depressão. Então, é interessante, querendo ou não, a gente pensar nesse cenário ao contrário. Em vez de estar pensando em coisas boas, pensar em coisas ruins para a gente estar preparado para elas, né? Porque assim tu vai expandir a tua forma de pensar. Se tu gostou desse conteúdo, e se hoje tu te acha um cara que tá cansado, tem medo da tecnologia, de utilizar a IA, eu tô aqui para te ajudar, tá? Eu tô aqui para começar a gravar mais vídeos, conteúdos autorais, e a ideia desses vídeos é justamente te dar um antídoto aqui desses problemas e matar esse homem cansado, tá? Que teme o futuro, que teme a tecnologia, deletar ele de vez. Agora é o momento do seu piloto, você ter o governo da sua própria vida, tá? Se você gostou do vídeo, já deixa um like, já se inscreve no canal. Vamos começar a dar mais ideias de prompt, de consultas, de IA, para te mostrar que tu pode aliar a inteligência artificial na tua produtividade. As pessoas estão utilizando a IA só para tarefas, em vez de utilizar para desenvolvimento pessoal, para a vida, para te crescer como pessoa. E é essa a proposta aqui no nosso canal, tá? Tamo junto, um grande abraço, valeu!